Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje mais uma aula da nossa disciplina de Biologia e hoje nós vamos discutir sobre o reino Animalia, também chamado de Metazoa, tá? Já adianto que algumas informações vocês vão poder conferir o que nós vamos discutir hoje no capítulo 7 do livro didático de vocês. Outras informações eu complementei, então esse material eu vou disponibilizar depois da aula, tá bom? Então vamos lá. Discutir sobre o reino Animalia requer que saibamos antes as características gerais que são pertinentes a esse grupo, a esse reino. Então, falando sobre os animais, nós precisamos saber que eles são seres eucariontes, são pluricelulares ou multicelulares, são heterótrofos, né? Eles precisam obter alimento a partir de outras fontes, porque ele não consegue produzir o seu próprio alimento. A sua principal reserva energética é o glicogênio. E existe uma divisão em dois grandes grupos dos animais, em invertebrados e vertebrados. Então, o principal critério utilizado para essa divisão, né, digamos assim, é que os vertebrados são os seres que vão ter a coluna vertebral, vão ter as vértebras. E aí, essa característica não ocorre nos invertebrados, ela não aparece nos invertebrados, tá? Inclusive, essa coluna vertebral ela é responsável pela sustentação do corpo e também pela proteção da medula espinhal, né? E aí, a gente também precisa saber que os animais eles ocupam diversos ambientes. Falar de reino animal, a gente precisa conhecer um pouquinho do desenvolvimento embrionário deles. Então, vale salientar que existe uma grande variedade de tipos de desenvolvimento embrionário, com diferentes fases para alguns grupos de animais. Só que aqui, a gente vai considerar que em grande parte de todos os animais, existem 3 fases consecutivas, que é a segmentação, a gastrulação e a organogênese, tá? Então, aqui a gente tem o ovo, o zigoto, resultado da fecundação do gameta masculino e feminino. E aí vão ocorrer as divisões celulares, que a gente chama de segmentação, tá? Então, vão ocorrer divisões mitóticas. Ela vai chegar a um estágio chamado de blástula. E nesse estágio de blástula, depois vai surgir uma cavidade chamada de blastocele, tá? Então, aqui, essa é a blástula, que é formada por várias célulazinhas, que são chamadas de blastômeros. E aí, depois, vai se formar uma cavidade interna, que a gente chama de blastocele. O que ocorre? Após essa fase de blástula, a gente vai agora ver a fase da gastrulação, né, que também é chamada de fase de gástrula, que é onde vão surgir algumas características importantes desse embrião, como, por exemplo, a gente vai ter o surgimento de folhetos embrionários, ou também chamados de folhetos germinativos. Esse folheto mais interno é chamado de endoderme, que está de amarelo, e esse folheto germinativo mais externo é chamado de ectoderme, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a blastocele, que é aquela cavidade inicial, está mais reduzida, e que houve a formação de uma abertura aqui, que é chamada de blastóporo. Guarda bem esse nome, que depois a gente vai falar sobre ele novamente. Então, aqui, gente, essa cavidade que foi formada, a gente chama de arquêntero. É o intestino primitivo, é o que vai formar a cavidade, né, do intestino futuramente. Então, quais são os principais eventos que a gente identifica na fase de gastrulação? O surgimento dos folhetos germinativos, que incluem a endoderme, a ectoderme, e ainda vai surgir outro, que é a mesoderme, a gente vai ver na próxima imagem.
Aqui nessa fase também a gente viu que apareceu o intestino primitivo, que é o arquêntero, com a formação dessa aberturazinha que é o chamado blastóporo, tá? Então esse processo nada mais aconteceu como foi uma dobra, né, uma invaginação de células que invaginou e formou aqui essa camada interna que é a endoderme. A próxima fase é a fase de neurula. Aqui, gente, vocês já podem verificar, por exemplo, os 3 folhetos germinativos, né? Ó, a mesoderme, que é essa camada de células mais interna. A gente vê aqui a endoderme, ó, que está com essa coloração mais escura. E a ectoderme, que é essa camada de células mais externa. E aqui o arquêntero, né, que a gente acabou de ver, que forma aí o intestino primitivo. Então, Lorena, o que é a fase de neurula? Na fase de neurula, gente, essa camada mais externa, que é a ectoderme, ela vai sofrer uma invaginação aqui nessa região, formando a goteira neural. Lorena, o que é essa goteira neural? Depois, gente, ela vai se fechar e a gente vai ter a formação do tubo neural, certo? Lorena, o tubo neural tem a ver com o sistema nervoso? Sim. Então é importante que vocês percebam isso. Aqui nós temos estruturas primitivas que depois vão se diferenciar em tecidos e órgãos. No caso da neurula, a gente tem principalmente como principal evento a formação do tubo neural, tá? E aí, vocês já estão vendo nessa imagem a cavidade que vai formar o intestino. Nós temos externamente a ectoderme. Aqui mais de amarelinho, né? Claro, a mesoderme, ó. E aqui, gente, a gente tem uma outra estrutura, que é a notocorda. A notocorda, que é como se fosse depois formar um bastãozinho flexível, que nos animais vertebrados vai dar origem à coluna vertebral, tá? Então, nessa fase de neurula, a gente vai perceber esses 2 eventos: a formação da notocorda e a formação do tubo neural. Então, aqui na organogênese, nós temos a última etapa do desenvolvimento embrionário e podemos verificar, por exemplo, a diferenciação desses folhetos embrionários em tecidos e órgãos. Então, nós temos aqui a ectoderme, que é aquela camada de células mais externa do embrião. Ela vai se diferenciar em epiderme e nos anexos epidérmicos. Gente, só lembrando que a epiderme é um tecido epitelial de revestimento do nosso corpo. Os anexos epidérmicos vão ser, por exemplo, os pelos, as glândulas, tá? E também a ectoderme vai se diferenciar formando o sistema nervoso e as cavidades. Aqui a mesoderme vai se diferenciar em derme, tá? Que juntamente com a epiderme vai formar as camadas da nossa pele. A mesoderme também vai se diferenciar em ossos e músculos e no sistema circulatório e reprodutor. A endoderme, que é a camada de células mais interna, já vai se diferenciar em sistema respiratório e os órgãos do sistema digestório. Então, vamos para as classificações dos animais de acordo com algumas características. Por exemplo, quanto à presença de tecidos. São chamados de parazoários os animais que não apresentam folhetos embrionários, que é o caso de quem? Das esponjas do mar. Elas não formam tecidos verdadeiros, certo? Nós temos os eumetazoários, que são aqueles que vão apresentar folhetos embrionários. E nesse caso, eles podem ser classificados em diblásticos ou triblásticos. Lembra 2? Então, são aqueles animais que vão ter 2 folhetos embrionários. Triblásticos, lembra tri, vem de 3, então eles vão apresentar 3 folhetos embrionários.
Então, dando continuidade àquela classificação, quanto ao número de folhetos embrionários, a gente tem os diblásticos e os triblásticos. Os diblásticos, eles vão ter apenas 2 folhetos, a ectoderme, que está representada aqui de amarelo, essa camada de células mais externas, e eles vão ter a endoderme, que é a camada de célula mais interna. Já os triblásticos, eles vão ter os 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e também a endoderme, essa camada de célula aqui mais interna. Já adianto para vocês que os únicos animais diblásticos que vão ter só ectoderme e endoderme são os quinidários. Os quinidários, gente, que incluem os corais, incluem as águas-vivas, incluem as anêmonas do mar, inclui também as caravelas. Aqui nós damos continuidade falando dos animais triblásticos, que são os que vão ter ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, por exemplo, é importante que vocês saibam que a ectoderme ela vai se diferenciar depois em tecidos e órgãos que vão originar no indivíduo adulto a epiderme, né? Nós comentamos sobre isso, e os seus anexos, como os pelos, as glândulas. Nós temos a mesoderme, que vai se diferenciar na derme, no sistema muscular, circulatório, esquelético, reprodutor e excretor. Nós temos a endoderme, que é um folheto embrionário que vai se diferenciar depois em epitélio e glândulas do tubo digestório, o sistema respiratório e o epitélio de revestimento. Então, aqui, gente, nós temos, por exemplo, uma representação de como seria o surgimento desses 3 folhetos germinativos e esses 2 folhetos germinativos. Aqui acima a gente tem um exemplo de um animal diblástico e aqui nós temos um animal triblástico. Quanto à ocorrência ou não de celoma, lembra que eu falei do celoma? O celoma, gente, são cavidades totalmente revestidas por mesoderme. Então, por exemplo, animais que não apresentam celoma, eles são chamados de acelomados, tá? Os pseudocelomados já são aqueles que vão ter cavidade corporal, que vão ser revestidas por mesoderme e endoderme, como vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, animal acelomado, não tem nenhuma cavidade interna a não ser do tubo digestório. O pseudocelomado, ele tem uma cavidade, mas ela não é totalmente revestida por mesoderme. Aqui na imagem, o que é vermelhinho é mesoderme. Então, aqui a cavidade ela é delimitada tanto pela endoderme, que está representada de amarelo, como também pela mesoderme. Mas então a gente chama que ele é pseudocelomado, ele não é completamente revestido de mesoderme, portanto não tem celoma completo. Não forma um celoma verdadeiro, né, na verdade. E os animais celomados são aqueles que têm a cavidade corporal totalmente revestida de mesoderme, que é o que vocês estão vendo aqui, Então, tudo isso, é revestido por mesoderme. Então, tá tudo vermelhinho aqui, mesoderme. Então, aqui, na classificação quanto à simetria corporal, nós temos 2 classificações. A primeira, discutindo aqui, a simetria bilateral é quando você consegue traçar um único plano através do corpo desse indivíduo e nós vamos obter apenas 2 lados, por exemplo, o lado esquerdo e o lado direito. Da mesma forma, se eu fizer um corte nesse sentido aqui, nós vamos ter a região da frente, né, a parte da frente, e a região de trás, que é a posterior. Aqui, da mesma forma, a gente vai verificar isso em alguns vermes de corpo achatado. Se a gente seccionar o corpo desse animal, a gente vai obter apenas 2 lados. Agora aqui,
Na simetria radial, tomando como exemplo uma maçã para efeito prático, você pode fazer diferentes planos aqui, diferentes cortes através dessa fruta. E aí você vai obter partes iguais, né? Mais de 2 partes. Então, olhando para cá na anemona do mar, isso foi feito da mesma forma. Nós traçamos mais de um plano, mais de um eixo através do corpo desse animal, e nós vamos obter várias partes iguais que se repetem. Você pode também associar isso à estrela do mar. A estrela do mar, você vai também traçar vários planos sobre o corpo daquele animal e você vai obter também muitas partes iguais. Então a gente fala de simetria radial. Então aqui a gente tem uma classificação quanto ao tipo de sistema digestório. Existem animais que têm um sistema digestório incompleto e aqueles que têm um sistema digestório completo. Aqueles que têm um sistema digestório incompleto são os que vão ter apenas uma abertura, pode ser somente a boca. E aí, no caso, incluem as águas-vivas, as planárias, as tênias. Então, são exemplos de animais que vão ter somente uma abertura. O sistema digestório completo ele vai ter boca e ânus. Então, é o caso dos moluscos, dos seres humanos e dos artrópodes, por exemplo. Quanto ao desenvolvimento do blastóporo, nós classificamos animais em protostômio ou deuterostômio. O que é um animal protostômio? É quando o blastóporo, aquele orifíciozinho que eu mencionei lá no início, durante a fase de gastrulação, do desenvolvimento embrionário, quando esse orifício ele origina inicialmente a boca, a gente fala que esse animal é um protostômio. Quando o blastóporo dá início, aquele orifício dá origem ao ânus, aí a gente já chama esse animal de deuterostômio. Já adianto para vocês que os únicos animais deuterostômios são os equinodermos e os cordados, os demais são protostômios. Quanto ao tipo de sistema circulatório, existem animais com sistema circulatório aberto, que é quando o sangue sai dos vasos e cai nos tecidos corporais, que é o caso dos artrópodes. Lorena, quando você fala de artrópode, você está falando de quem? Dos insetos, dos crustáceos, dos quelicerados, que entram as aranhas, os escorpiões e alguns moluscos também, tá? E aqueles animais que têm um sistema circulatório fechado, o nome já está dizendo, o sangue ele vai circular sempre dentro de vasos. Esses vasos sanguíneos incluem as artérias, as veias, as vênulas, as arteríolas e por aí vai. Então, o sangue ele sempre vai correr dentro de vasos. É o caso dos vertebrados, dos anelídeos e alguns moluscos, como os polvos e as lulas. Aqui a gente tem a representação do sistema de transporte aberto e um fechado. Lembra que eu falei que em artrópodes esse sistema circulatório é aberto? Então, a gente tem um exemplo aqui de um inseto, de um gafanhoto. Você vê aqui que o sangue ele é bombeado do coração, ele segue pelas artérias, mas ele cai nos tecidos do corpo desse animal. Então, o sangue ele entra em contato direto com as células que formam os tecidos, e aí ocorrem as trocas de substâncias. E depois esse sangue é devolvido. O que ocorre é que, em algum momento, a gente não chama nem de sangue, a gente chama de hemolinfa, ela vai cair nos tecidos. Já no animal com um sistema circulatório fechado, a gente percebe que essa circulação do sangue vai ocorrer sempre dentro de vasos sanguíneos, sempre. Então, o sangue é bombeado do coração, segue pela artéria, passa pelos tecidos do corpo, ocorrem as trocas ali gasosas, o gás carbônico que sai dos tecidos segue pelas veias e por aí vai, seguindo o fluxo. Mas isso sempre ocorre dentro de vasos sanguíneos, capilares.
A outra classificação que nós vamos discutir é quanto ao tipo de desenvolvimento embrionário. Esse desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Quando a gente fala de desenvolvimento direto, ocorre sem o estágio larval, que é o caso aqui, um exemplo que eu coloquei, de um papagaio. O papagaio, que é uma ave, né? Ela está dentro do fio dos cordados. As aves estão dentro do fio dos cordados. E aí você está vendo aqui, ó, o desenvolvimento dele não tem estágio larval. Você vê que o indivíduozinho jovem, ele é muito parecido com o adulto. Então, não há diferenciação morfológica. Eles têm uma estrutura muito parecida. Então, a gente fala de desenvolvimento direto. Agora, desenvolvimento indireto, a gente vai ter o estágio larval. É o caso da borboleta, né? Que ela sofre toda uma metamorfose. Você tem a fase de ovo, a fase de lagarta, de pupa, e aí aquela transformação até a forma adulta. Então, aqui a gente tem um exemplo de desenvolvimento indireto, porque as fases do seu desenvolvimento são diferentes, as suas formas são diferentes da forma adulta. E aqui, gente, os principais filos do reino animal. Dessa forma que eu finalizo a aula de hoje. Espero que vocês deem uma lida no material, façam uma boa leitura. Aqui foi só uma síntese do que vocês precisam conhecer. Então é isso, bons estudos, até a próxima e depois seguimos com as atividades. Até mais!